em poder e graça e favor. Tu te revelas a mim. Meus inimigos sairão derrotados. Tu te revelas a mim com a tua graça intensa e favor. Tu te revelas a mim. Tu te revelas a mim. Se você pode juntar as tuas mãos, você pode fazer com mais energia. Alguém pode adorar com mais intensidade. Alguém pode celebrar com mais intensidade. Zona Verde ainda não ouviu o teu barulho. Rua 12 ainda não ouviu o teu barulho. O Benfica ainda não ouviu o teu barulho. O patriota precisa saber que tem uma igreja reunida. Esse barulho é possível chegar no 11 de novembro. Alguém pode abrir a sua boca e dar um grito de glória nesta noite. As paredes dessa igreja podem mexer pelo barulho do teu glória. Alguém pode fazer um barulho que o diabo não gosta. Alguém abre a boca e dá um brado de glória. Dá um 5 no teu irmão. Fala para ele: maior é o que está conosco do que estão com eles. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Alguém está feliz nesta noite? Diz amém. Eu estava aí a falar com Belmiro, né? Essa noite é estranha. Por isso eu meti esse fato estranho também. Para quem frequentou muito o templo antigo sabe, né? Se essa... O pai me abençoou com este manto já há 2 anos. Nunca usei, é a primeira vez que estou a usar. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, eu estou feliz pela oportunidade que nos dá o Senhor de podermos estar aqui para glorificar o seu nome. Expressar a Deus a nossa gratidão pela vida do nosso pai, reverendo pastor Ismael Pedro Sebastião, e pela vida também da nossa mãe, diaconisa Glória Silva Sebastião. Quero também expressar a Deus a nossa gratidão pela vida do nosso pai reverendo pastor Gaspar Miranda. Muito obrigado. O pai Gaspar, quando chegou hoje, disse: filho, avô, como é que está? Eu disse: está assim, pai. Disse: bebe isso aqui. Meu Deus, só foi um gole. A minha voz ficou resolvida. Muito obrigado. Graças a Deus. A todo o corpo ministerial, Deus abençoe poderosamente. A você que está aqui, você que está na internet, Deus possa abençoar no nome de Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 8. Você achou? Diz amém. Está escrito:
o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha o avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão. Versículo 17 e o último. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Palavra do Senhor. Vou pedir ao nosso Pai que nos abençoe com uma oração antes de começarmos a ministração. Pode tomar o seu assento. Estenda as tuas mãos em direção ao altar. Espírito de Deus vivo, a tua palavra é lida, Rei da Glória. Agora, Senhor, precisamos que o Senhor entre e adentre com providência, com as revelações, Pai amado do Senhor, Rei da Glória, que há um devido os seus, e alimenta os teus filhos. Alimenta, Pai amado do Senhor, esta casa, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha usar tremendamente o teu filho. Pai amado do Senhor, Rei da Glória, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, enquanto a tua palavra for sendo ministrada e pregada, que ele possa ser um vaso, Pai amado do Senhor, um instrumento nas tuas mãos, de forma gloriosa, Pai, de tal ponto, Rei da Glória, que quem estiver enfermo, pelo poder da tua palavra, seja curado. Quem estiver a passar por alguma necessidade, Rei da Glória, seja suprida pelo poder da tua palavra. Responda, ó Deus, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Senhor, usa o teu filho para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Me empresta a sua atenção. Queridos, o profeta Eliseu, ele é tido como o sucessor de Elias. Eu disse a semana passada, enquanto pregava sobre Eliseu, que Eliseu foi encontrado por Elias em um dia normal de trabalho comum, como ele sempre exerceu. Eliseu está cuidando dos bois do seu pai, quando o profeta Elias o aparece e joga a capa sobre ele, representando então que ele estava a ser convidado, chamado para cumprir o propósito que é o ministério profético.
Eliseu estava exercendo a função como um pastor de animais, pastor de gados, e Deus contraria aquilo que é a sua visão ou direção de vida, mostrando para ele que ele não será um pastor de animais, mas seria então um profeta sucessor de Elias. Quando Elias chama Eliseu, Elias vai colocar Eliseu em alguns desafios, como por exemplo, Elias vai dizer: o Senhor me vai levar, convém que tu ficas enquanto eu avance ao caminho. Eliseu vai olhar para Elias e vai dizer: juro pela minha própria vida que eu não te deixarei. Aonde o Senhor ir, eu irei. Aonde o Senhor passar, eu também passarei. Eliseu estava sendo tão persistente que Elias olhou para ele e perguntou: ok, peça-me o que tu quiseres, eu te darei. A Bíblia diz que Eliseu olhou para Elias e disse: eu só quero uma coisa, eu quero a tua porção dobrada, ou ainda a porção dobrada do teu espírito. Elias, imagino eu, que olhou para Eliseu com um sorriso no rosto e disse: meu jovem, dura coisa pediste, todavia, para que o que você pediu se cumpra, convém que tu me vejas a subir quando eu for tomado pelos céus. A partir daquele momento, o desafio foi lançado a Eliseu. Eliseu agora tem a responsabilidade de não tirar os olhos de Elias. Por quê? Porque a qualquer momento Elias poderá ser levado, poderá ser arrebatado. E o tratado é que ele esteja com os olhos fitos a Elias, no sentido de ele ver o processo de arrebatamento de Elias, e então ele receber a porção dobrada do espírito de Elias. Imagina a tarefa que Eliseu teve. Toda vez que chega a noite, o período de dormir, enquanto todos estão dormindo, Eliseu está com os olhos fitados, olhando atentamente para o seu mestre de nome Elias, porque ele não sabe qual será o momento que Elias será levado, qual será o momento que Elias será arrebatado. Todavia, o combinado é estar com os olhos atentos a Elias, para observar então aquilo que seria o arrebatamento. A Bíblia diz que Elias foi arrebatado, foi levado, e a capa de Elias cai, Eliseu toma, e a partir daquele momento Eliseu foi então tomado como profeta no lugar de Elias. Assim como ele pediu, assim acontece. Ele agora tem a porção dobrada do espírito de Elias, e ele agora vai se mover não somente como Elias se moveu, mas ele vai se mover de uma forma muito mais ampla. Tanto é que estudos dizem que Elias fez aproximadamente 7 milagres e Eliseu fez aproximadamente 14 milagres, porque ele está a viver a porção dobrada do espírito de Elias. Elias termina o seu ministério abrindo as águas do Rio Jordão, enquanto Eliseu começa o seu ministério abrindo as águas do Jordão. Ali onde Elias termina, Eliseu está a começar. Ele recebeu de fato aquilo que é a porção dobrada de Elias. A Bíblia diz que ele começa o seu ministério. Quando ele começa o seu ministério, ele será submetido a vários desafios. E um dos primeiros desafios que ele será submetido não é somente a abertura das águas do Rio Jordão, como também ele vai se deparar com a terra de Jericó. A terra de Jericó é uma terra que tem uma boa localização, mas tem um problema. Qual é o problema da terra? As águas de Jericó são amargas. A Bíblia diz que os homens da cidade vão localizá-lo, vão procurá-lo e vão dizer: Eliseu, nós temos um problema na terra. Qual é o problema? A terra é boa, a localização é boa, só tem um único problema. Qual é o problema? As águas da terra são amargas. Pensa comigo, se a localização da terra é boa, porém as águas são amargas,
o mesmo indicativo que vai fazer com que as pessoas procurem a terra pela boa localização será a mesma velocidade ou proporção que vai fazer com que as pessoas fujam da terra pela amargura das águas. Quem se interessa pela terra, pela a boa localização, vai se desinteressar pelas águas amargas que tem a terra. A Bíblia diz que Eliseu olha para os homens da cidade e ele diz: ok, se o problema é esse, trazem para mim um prato novo. Coloquem nesse prato sal e eu vou até o manancial das águas e esse problema vai ser definitivamente terminado. A Bíblia diz que eles pegam num prato novo, colocam sal no prato e Eliseu vai até a fonte das águas e coloca o sal nas águas e ele diz: assim diz o Senhor. E depois dele declarar, a Bíblia diz que as águas se transformaram em sangue. As águas que outrora estavam amargas, agora estão completamente saudáveis pela boca do profeta. Então, Eliseu começa o seu ministério e a fama dele está correndo em toda a parte. Todas as esquinas, a conversa é: você já ouviu a notícia? Qual é a notícia? Elias foi tomado, agora o seu servo Eliseu está no lugar de Elias. Elias foi arrebatado, agora o seu filho Eliseu está no lugar de Elias. Eliseu foi mas tão usado por Deus que dentro daquilo que é os estudos paralelos bíblicos, Eliseu é tido como um tipo de Cristo. Tanto é que você vai perceber que apenas 2 profetas ressuscitaram mortos enquanto estavam vivos e enquanto estavam mortos. Jesus, enquanto esteve vivo, ele ressuscitou vários mortos. Porém, quando também morreu, a Bíblia diz que os túmulos se rebentaram e os mortos ressuscitaram. Então, nós temos um Jesus que ressuscitou enquanto estava vivo, mas também ressuscitou no ato da sua morte. Eliseu, ele agiu da mesma forma. Enquanto estava vivo, ele ressuscitou. Mas também quando morreu, a Bíblia diz que em um ato de funeral, uma caravana observou que um exército inimigo estava a caminho e eles, atrapalhados, deixaram cair o morto, e o morto caiu nada mais, nada menos do que por cima do sepulcro de Eliseu. Ele teve contato direto com os ossos de Eliseu já morto, e a Bíblia diz que o morto levantou e também começou a fugir. Pensa, os familiares foram enterrar o seu morto, agora viram um exército a caminho, eles abandonaram o morto e começaram a fugir. Imagino eu que um deles olhou para trás e observou que o morto que eles jogaram no chão também está a correr atrás dele, a fugir o exército inimigo. Aleluia, isso é tremendo demais. Olha para o teu irmão e fala para ele: só Deus faz coisas inexplicáveis. Aleluia. Então Eliseu, ele é tremendamente usado por Deus. No contexto que nós lemos, nós estamos em um período em que o exército sírio é considerado o maior exército na altura. Ninguém confronta o exército sírio. A Bíblia diz que o exército sírio, de acordo ao seu rei, decidiu programar, decidiu estruturar um ataque inteligente contra a nação de Israel. Porém, toda vez que eles estruturavam algum plano contra a nação de Israel, esse plano era sabotado. Por quê? Porque Deus revelava ao profeta Eliseu todos os planos traçados pelo rei da Síria. O rei da Síria escreveu que hoje nós vamos atacar pela direita. Ali Eliseu era revelado por Deus, ele corria até o rei de Israel e dizia: rei, não vai pela direita, porque Deus me comunicou que o rei da Síria colocou uma armadilha à direita.
Quando o rei da Síria ia pela direita, ele achava estranho, porque o caminho que era costumeiro a nação de Israel percorrer, não percorria naquele dia. O seu plano foi frustrado. Ele então decidiu traçar um outro plano. Se hoje pela direita nós não conseguimos os atingir, vamos pela esquerda. Deus avisava novamente ao profeta Eliseu. Dizia: Eliseu, eles mudaram o programa. Hoje não vão pela direita, hoje vão pela esquerda. Eliseu ia até o rei, dizia: rei, Deus me comunicou novamente, hoje eles vão atacar pela direita. Quando o rei da Síria ia pela direita, o povo de Deus já não estava na direita, estava em uma outra posição. Todos os planos foram frustrados e o rei da Síria está completamente chateado. Por quê? Porque os seus planos não estão a acontecer. Então o rei da Síria vai decidir convocar uma reunião de emergência. Ele vai convocar toda a assembleia e ele vai bater a mão na mesa e vai dizer em alto e bom som: aqui no nosso meio tem um traidor. Não é ninguém, não tem explicação. A única explicação que eu encontro é que aqui no nosso meio tem traidor. Alguém está a trair, porque não se explica nós traçarmos um plano e eles já perceberem do plano que nós traçamos. Não se explica nós decidirmos ir para a direita e eles não irem para a direita procurar um outro caminho. Aqui só pode ter um traidor. Aleluia. A Bíblia diz que um dos servos do rei se levantou e disse: Senhor, me dê a palavra, por favor. E lhe deram a palavra. Ele disse: Senhor, não é que aqui no nosso meio tem traidor. Não tem nenhum traidor. E o rei pergunta: não tem traidor? Não tem. Então me explica, como é possível não ter traidor no nosso meio, mas os nossos planos eles se aperceberem? Não tem explicação. Só pode ter alguém infiltrado no nosso meio. Vamos procurar da melhor forma, vamos observar da melhor forma, vamos levantar um inquérito na família de cada soldado, porque aqui só pode ter um traidor. O servo insistiu, disse: mestre, não tem traidor, ninguém está a te trair. Então o rei pergunta: se não tem traidor, como é que se explica tudo isso acontecer? Ali o servo olhou para o rei e disse: rei, é que lá na nação de Israel tem um profeta chamado Eliseu. Tudo que você traça na câmera, no teu quarto, um Deus lhe revela os teus planos. Não é que tem traidor, é que tem profeta. Não é que alguém está a trair, é que lá tem profeta. Olha para o teu irmão, fala para ele: tem profeta. Fala: tem. Não, fala bem para ele, mexe ele, fala: tem profeta. Tem profeta. Ali o rei olha para o servo e diz: ok, se tem profeta, ainda bem que você me dá essa informação. Reúna a tropa, monta os melhores cavaleiros, peguem nas melhores armas e vamos atrás deste profeta, vamos procurá-lo. Irmão, não sei se você compreendeu, mas se você não compreendeu, deixa eu traduzir em palavras miúdas para você compreender. As fotografias de Eliseus foram coladas em toda parte. Estamos a procurar o profeta para matá-lo. Talvez você não sabe, mas saiba que as tuas fotografias já estão coladas em todos os cantos do inferno. O diabo mandou colar algumas fotografias aqui, fotografia do reverendo Ismael aqui, fotografia do reverendo Gaspar aqui, fotografia de Domingos Tomás, fotografia da Catedral de Adoração e Promessa. E nesta fotografia está escrito: procura-se, procura-se, procura-se
procura-se. Imagino eu que alguns demônios vão olhar para Satanás e vão dizer: mas por que nós estamos a procurá-los? E o diabo vai dizer: nós estamos a procurá-lo porque lembra daquela feitiçaria que nós arquitetamos para deixar cair a família dele. Lembro sim. A feitiçaria não aconteceu porque tem um Deus que lhe revelou, e ele entrou na operação Anatote e deixou cair tudo que foi revelado pelo seu Deus. Olha mais uma vez para o teu irmão, fala para ele: você está a ser procurado pelo reino das trevas. Eu creio que nesta noite, depois da operação Anatote, não vai sair daqui o irmão Antônio, nem a irmã Joana. Vai sair o frustrador dos planos do inimigo contra a sua casa. Deixa eu pregar para quem está aqui, aleluia. Eu creio que nesta noite eu vim pregar para pessoas que foram levantadas para frustrar o plano do inimigo. O plano do inimigo não vai prevalecer na tua casa, o plano do inimigo não vai prevalecer na tua família. Enquanto tiver profeta nessa casa, os planos vão cair por terra. Tem algum profeta que me ouve nesta noite? Eu vim da parte de Deus para lhe dizer que Deus está te dar autoridade para deixar cair por terra os planos do inimigo. Se tem um profeta que me ouve, já levante a mão direita, levanta a mão esquerda, abre a boca e faz o barulho de profeta. Olha para o teu irmão, fala para ele: os planos serão revelados. Fala para ele: os planos serão revelados. Posso pregar conforme estou a sentir? Os planos serão revelados. Irmão, interessante aqui, porque eu inclusive pesquisei. Olha o que o servo disse. Disse assim: tudo que você fala na tua câmara, Deus lhe revela. Câmara aqui é um lugar secreto. Tudo que você fala no teu lugar secreto, no quarto, Deus lhe revela. Tudo que você fala na casa blindada, Deus lhe revela. Tudo que você fala na gruta escondido, Deus lhe revela. Isso leva-me a pensar nos serviços de inteligência. Existem pelo menos 3 serviços de inteligências mundiais que são conhecidos como os maiores serviços de inteligência mundial. O primeiro é a BND, que é o serviço de inteligência da Alemanha. Eles investem milhões de orçamentos para que toda a sua artilharia, programação dê certo. Para você ter noção, eles investem aproximadamente 1,23 bilhões de dólares para que esse serviço de inteligência tenha efeitos. O segundo maior serviço de inteligência chama-se Mossad. Mossad é o serviço de inteligência de Israel. Eles investem cerca de 2,73 bilhões de dólares para que este serviço de inteligência tenha êxito. O maior serviço de inteligência conhecido é a CIA. A CIA, todo mundo sabe, é o serviço de inteligência dos Estados Unidos da América. Eles investem cerca de 67,1 bilhões de dólares para que as coisas aconteçam e fluam. Irmão, a CIA é furiosa e inteligente. Tanto é que quando você investiga acerca dos seus procedimentos, você encontra uma operação que eles realizaram em 1954, conhecido como Operação Gold. A Operação Gold consistia no seguinte: eles escavaram uma caverna que os ligava ao território sueco. Quando eles chegaram no território sueco, eles tiveram conhecimento de várias estratégias montadas pelo exército sueco. Foram cerca de 9.000 ligações que eles tiveram contato. Toda ligação que o exército sueco fazia, eles ouviam e conseguiam quebrar o plano. Toda estratégia que eles montavam, eles ouviam e conseguiam quebrar o plano. Por quê? É um serviço de inteligência completamente equipado. Embora estes serviços sejam equipados, todavia tem
alguns problemas e alguns casos que até hoje eles não conseguiram descobrir, não foi revelado e não conseguiram dar a resposta. Eu lhe explico. Em 1971, um mistério até hoje pesquisado, um homem chamado Dick Cooper subiu em um voo que ia para Washington. Quando ele subiu para o voo, ele disse: atenção a todos os tripulantes, eu tenho uma bomba aqui no voo, importa que me deem $200 mil para que ninguém morra. 1971, naquela altura era muito dinheiro, irmão. Então lhe disseram: qual é a proposta que você quer? Ele disse: simples, vamos parar no aeroporto mais próximo. Depois de descer no aeroporto mais próximo, todo mundo que está no voo sai, fica só o piloto e todos os assistentes aéreos. Coloquem o dinheiro aqui no voo cash. Depois de colocarem o dinheiro, ele subiu, pediu também paraquedas, e depois dali nunca mais se ouviu falar de Cooper. Desapareceu ele, desapareceu os dinheiros. Até hoje se perguntam: quem é esse homem? Ninguém sabe. Qual é o rosto dele? Também ninguém sabe. Para onde ele foi? Também ninguém sabe. No ano de 2016, a CIA decidiu encerrar o caso. Disse: não tem solução, encerra o caso. O caso foi encerrado. Mesmo com tanta inteligência, não conseguiram o segredo. Agora eu descobri que tem um serviço de inteligência que revela tudo. Este serviço de inteligência eu chamei de IMC, Serviço Militar dos Céus, aonde o profeta Eliseu fazia parte deste serviço de inteligência. Por essa razão é que o agente secreto Daniel, no capítulo 2, versículo 22, ele disse: Deus revela o profundo e o escondido. Ele conhece quem está em trevas, mas com ele mora a luz. Eu creio que nesta noite não é só Eliseu que faz parte deste serviço de inteligência militar do céu, mas tem uma igreja que está fardada. Por isso tudo que o inimigo faz, Deus nos revela. Eu vim nesta noite pregar para quem está aqui. Se prepara, Deus está a abrir os teus olhos para te mostrar os planos dos teus inimigos. Toda feitiçaria que eles programaram, toda bruxaria que eles programaram, Deus vai te revelar. Deus vai te revelar. Tem alguém que faz parte desse exército? Levante a mão direita, levante a mão esquerda, abre a boca e faz um barulho que o diabo não. O feiticeiro da família não está compreendendo. Mas o que é que está acontecendo? A tala não atuou, Deus revelou. Mas o que é que está acontecendo? A feitiçaria não chegou, Deus revelou. Mas o que é que está acontecendo? A inveja não chegou, Deus revelou. Levante a mão, diga hoje: tudo que está escondido contra a minha casa, contra a minha vida, é revelado agora e cai por terra, cai por terra, cai por terra. Alguém abre a sua boca. Racatacatetepalia e canande remanaia. Eu vejo os céus abertos. Pode ficar descansado, porque o El Shaddai, o El Shaddai, o El Shaddai te deu poder, te deu autoridade, te deu ferramenta, te deu toda a estratégia do inimigo. Agora tem alguém que está aqui? Levante a mão, dá um pulo dessa cadeira, abre a boca.
Fala para o teu irmão: o escondido será revelado. Fala: o escondido será. Aleluia. Posso pregar, igreja? Dá os 5 no teu irmão. Fala para ele: tudo que está oculto será revelado. A Michele crente fala: azar do inimigo, porque tudo que ele fizer será revelado. Por isso é que Jesus, lá em Lucas declarou: eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpente e escorpiões. Porque depois de Deus te revelar, é para colocar por terra, é para pisar, é para quebrar, é para declarar: sai! Aleluia, aleluia. Olha para mim, senta no instante. Já vou lá daqui a pouco. Senta no instante. O exército foi montado. Vão até Dotã. Localizem Eliseu. Procurem Eliseu. Irmão, um homem Eliseu que está em Dotã. O rei está mandando um exército com cavalos, com armas, para prender um homem. Irmão, pensa comigo. Eu já vi algumas ações dos nossos policiais, principalmente quando é para atingir ou atacar apenas um elemento. Irmão, quando é para agarrar apenas uma pessoa, não há necessidade de mandar o exército todo com carros, com cavalos e com armamento. É só uma pessoa. Inclusive nessa operação que eu vi, foram apenas 2 policiais para prender um único indivíduo. Aqui o rei da Síria disse: não vai apenas um, vai todo exército. Levem camelos, levem armamento, levem tudo para confrontar este homem. E eu me pergunto: por que o rei mandou o exército todo com arma e cavalos para prender Eliseu? Aqui eu descobri que aquele homem que falou para o rei que tem lá um profeta, ele deu o relatório completo e ele disse: rei, aquele homem, embora é perigoso, é altamente perigoso. O rei disse: se ele é perigoso, exército todo vai. Irmão, às vezes você não se conhece, mas o inimigo, eu sinto que vou pregar para quem está aqui. O inimigo te conhece. Deixa eu falar para quem está aqui. O inimigo te conhece. Aleluia. Você pode vir na igreja pensando que nada está acontecendo, mas o inimigo te conhece. Às vezes você se pergunta: mas eu sozinho, por que tanto exército contra mim? Eu sozinho, feitiçaria no serviço. Eu sozinho, praga na parte da família do marido. Eu sozinho, praga na parte da família da mãe. Eu sozinho, me atacam todas as noites. Eu sozinho, querem me acabar e me derrubar. Eu sozinho, querem me colocar no chão. Por quê? Deus está te dizendo: o inimigo te conhece. Ele sabe, esse é da catedral de adoração e promessa. É altamente perigoso. Olha para o teu irmão, aponta o dedo para ele, fala: mano, mana, não me vê desse jeito. Eu sou altamente perigoso. Eu vim declarar para quem está aqui: o diabo, quando ouve falar do teu nome, o inferno começa a tremer. Quando você chega na reunião da família, começam a se falar: chegou o altamente perigoso, chegou a altamente perigosa. Eu vim declarar para quem está aqui: se prepara, cadeia
fogo no teu irmão. Fala para ele: quando você passa, os homens podem não abrir ala, mas o inferno abre ala, demônios abrem ala. Posso pregar conforme eu estou a sentir. Posso pregar conforme eu estou a sentir. Deixa eu falar para as mulheres. Eu ouvi uma serva dizendo: irmão, não me vê de salto altos. Na carne eu fico de saltos, mas no espírito eu coloco bota, eu coloco boina. Porque uma coisa é elegância lá fora, outra hora é quando eu entro na guerra e na batalha. Eu também fico irreconhecível. Aleluia. Porque as famosas do TikTok, os homens podem tremer quando lhe vejam, mas as mulheres da catedral é demônios que tremem, é o diabo que treme, é as bruxarias que são removidas. Tem alguma guerreira aqui? Abre a boca. Aleluia. Diga: hoje eu saio daqui cheio para colocar por terra a feitiçaria, a bruxaria, a macumbaria. Tem alguém que está aqui? Tem alguém que está aqui? Abre a boca. Pega, 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 pega. Está caindo na igreja uma nave de unção, de autoridade, de poder, de graça. Pega, 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 pega. Olha o que Deus está fazendo. Racatenda e calabaracata, ricopalia, libaracapaia. Pega, 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 pega. Alguém abre a boca e pega. Amanhã no serviço tá chegado de salto, tá chegado de gravata, mas não sabem que eu entrei no Anatote. Tô carregado, tô carregada. Sai da frente, Satanás. Sai da frente, maldição. Sai da frente, feitiçaria. Porque tá a passar alguém cheio. Tem alguém cheio aqui? Tem alguém cheio aqui? Levante a mão direita, levanta a mão esquerda, dá um pulo dessa cadeira, abre a boca. Aleluia. Posso pregar conforme estou a sentir, igreja. Posso pregar conforme estou a sentir. Senta no instante. Vou lá daqui, senta no instante. Aleluia. À noite, eles chegaram e cercaram Dotã. Um exército grande cercou. Aí um moço de Eliseu acordou, abriu a porta e entrou, fechou. Mestre, estamos cercados. Imagina o Eliseu. Falaste o quê?
estamos cercados. O que é que tem? Eliseu disse: você tem que ver o que eu estou a ver. Vem para cá. Deus abra os olhos dele, para que ele enxerga a Bíblia diz que no mesmo instante os olhos dele se abriram. Ele viu nos montes um grande exército de anjos, cavaleiros com armas. Lembra que eu disse nos montes? Os soldados sírios cercaram a cidade. O exército de Deus cercou os montes. Irmão Tomás, não entendi. Deus lhes cercou no cerco deles. Vou repetir isso até algum crente da catedral entender. Deus lhes cercou no cerco deles. Aleluia. O diabo diz: eu vou lhe matar porque lhe cerquei. Eu vou lhe acabar porque lhe cerquei. Eu vou lhe destruir porque lhe cerquei. Só que eles não sabem. Quando a visão dele se abre, ele viu. Olha para o teu irmão e diz: ele viu. Meu pai, pastor Gaspar, é curioso aqui, porque eles estão no mesmo ambiente, na mesma casa. O moço está a ver problema, Eliseu está a ver solução. O moço está a ver exército que lhes cercaram, Eliseu está a ver exército a favor deles. Porque estar no mesmo ambiente não significa ver a mesma coisa. Aqui mesmo no Anatote tem pessoas que estão a ver coisa que outros não estão a ver. Posso pregar conforme eu estou a sentir. Aleluia. Alguns ainda estão vendo a sua família amaldiçoada, mas tem outros já viram a família livre pelo sangue de Jesus. Algumas ainda estão se ver solteiras, outras estão a ver o casamento. Algumas ainda estão a ver o resultado da análise dizendo que não pode ter filho. Outras já estão a ver o berço, estão a ver o biberon, estão a comprar na 1, na 2, na 3, porque Deus vai fazer. Posso pregar, igreja? Quando alguém olhar para você e te dizer: o teu filho sempre na bebedeira, fala para ele: essa é tua visão, porque na minha visão eu estou ali vendo um altar a pregar. O teu marido sempre na segunda, essa é tua visão, porque na minha visão eu estou ali vendo um altar a cantar no coral dos papais, porque não é a tua visão, é a visão que Deus me colocou nesta noite. Eu oro para que os teus olhos se abram e que Deus te faça ver o que ninguém vê. Aleluia. Alguns estão a sair de Angola. Irmão, Angola está mal, é tua visão, porque na minha visão Deus vai me fazer grande aqui. Tem empresários aqui, né? Tem empresários aqui. Então deixa eu profetizar para a tua vida. Nessa terra aonde ninguém quer investir, Deus vai te tornar um potencial na tua área de atuação. Se prepara,
para abrir as grandes empresas nesse país. Se prepara para crescer como poucos cresceram nesse país. Quem pega essa palavra, levante a mão, abre a boca e pega. Aleluia, aleluia. Visão se abriu. Eliseu olhou para ele e perguntou: o que é que você está vendo? Ele disse: um grande exército. Eliseu disse: não temas, porque maior é o que está conosco. Dá o 5 no teu irmão, fala para ele: maior, maior, maior é o que está conosco do que aquele que está com eles. Ele não entendeu, puxa ele, fala: maior é o que está conosco do que aquele que está com eles. Igreja, pensa comigo, são apenas 2 pessoas contra um enorme exército. Como é que maior é o que está conosco? É apenas 2 homens contra um grande exército. Humanamente, Eliseu está em desvantagem, mas espiritualmente Eliseu está em vantagem. Lembra de Elias e os profetas de Baal? 850 profetas contra um único profeta. Humanamente Elias vai perder, mas espiritualmente maior é aquele que está com ele do que aquele que está no mundo. Lembra de Davi? Golias é maior do que Davi. Humanamente Davi vai perder, mas espiritualmente Davi vai vencer. Se você pega um caroço de manga e um bago de mucua, o caroço de manga é maior do que o bago de mucua. Agora pega nos 2, enterra os 2, rega os 2 e deixa crescer. Aquele que é grande afinal não é grande, aquele que é pequeno não é pequeno. Eu vim pregar para quem está aqui. Podem se reunir. Eu ouvi o que está escrito: 1000 cairão de um lado, 10.000 à tua direita, mas tu pegue na mão do teu irmão, mexe ele, fala: maior é aquele que está contigo. Por essa razão, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo ainda que eu andasse pelo vale da sombra. Eu vim pregar para quem está aqui: maior. Tem alguém que me ouve? Levante a mão, dá um pulo dessa cadeira. Aleluia. Can I preach like I'm feeling? Posso pregar conforme eu estou a sentir. Eu estou debaixo da unção do Pai. Então deixa-me pregar, por favor. Aleluia. Em nenhum momento Eliseu disse: Senhor, retira o problema. Em nenhum momento Eliseu disse: Senhor, arranca o problema. Porque Eliseu compreendeu que tem problema que não pode sair, porque tem problema que é plataforma de Deus para te levar no outro nível. Pensa comigo,
Qual é o dia que você mais orou? Quando estava em paz ou quando tinha problema? Qual é o dia que você mais jejuou? Quando estava tudo bem ou quando tinha guerra? Alguns problemas não é para te matar. Alguns problemas é plataforma para te levar em outro nível. Me permita tirar 30 segundos para agradecer a Deus pelos problemas na minha vida. Obrigado, Jesus, por aquele problema que o diabo mandou. Obrigado, Jesus, por aquela feitiçaria. Obrigado porque me apertaram. Obrigado porque me invejaram. Obrigado porque tentaram acabar comigo. Obrigado porque fecharam a porta. Obrigado porque apagaram o meu nome. Obrigado porque tentaram me destruir. Eu compreendi que esse problema não é para me matar, é para me colocar no outro nível. No outro nível. Isso é só para crente pentecostal. Jogue a mão direita, abre a boca. Tem alguém que pode celebrar pelas lutas? Tem alguém que pode celebrar pelos problemas? Tem alguém que pode celebrar pelas guerras? Tem alguém que pode celebrar? Celebra, 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 celebra. Quanto mais for a luta, mais Deus me abençoa. Eu vou deixar você celebrar. Abre a boca, celebra. Rakatari bakatosha, e calamande remeneia, e capalacatana, ricopalacatelia, e bacataia. Tem alguém a celebrar? Abre a boca, celebra. Aleluia. Dá um 5 no teu irmão. Fala, o problema não é para te matar, é para glorificar o nome de Deus. Tem alguém da catedral aqui? Faz o barulho de glória. Aleluia. Só mais um minuto eu termino. Dá o 5 no teu irmão. Fala para ele, maior é o que está contigo. Fala, maior é o que está contigo. Fala para ele, não temas. Suporta, aguenta, continua, limpa a lágrima, enxuga, não pare, continua, avança, suporta, carrega
conforme eu estou a sentir. Posso pregar conforme eu estou a sentir. Pastor Gaspar Miranda, meu reverendo, a abordagem de Eliseu é interessante, porque ele diz: maior é aquele que está conosco do que aquele que é contra nós. Quando você lê mais um bocadinho isso, você compreende que quem chegou primeiro não o exército da Síria. Quem chegou primeiro é o exército de Deus. Olha para o teu irmão, fala para ele: Deus chegou primeiro. Fala para ele: Deus chegou primeiro. Fala para ele: Deus chegou primeiro. Antes da dor chegar, ele já chegou com consolo. Antes da lágrima chegar, ele já chegou com alegria. Antes da morte chegar, ele já chegou com a vida. Antes da maldição chegar, ele já chegou com a bênção. Antes da praga chegar, ele já chegou com o livramento. Antes do demônio chegar, Jesus chegou primeiro. Tem alguém que está aqui? Dá um pulo da cadeira, abre a boca. Levante as mãos, diga hoje, em nome de Jesus, todo o exército das trevas maligno que me bloqueou, que me amarrou, que me prendeu, diga hoje, praga, maldição, feitiçaria, macumbaria, diga hoje, cai, 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 cai. Levanta a tua voz, quebra, 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 quebra. Racapatempa da gaducha, ricopa la catelia, ricopa la catunda, racalaba catalia, requetel la catala, e caparacostunde, requepalia, requetele bacata, ricopala gatana, requetele bacata, ricopala gata, ricapalia gata. Tem bruxaria a cair, tem maldição a cair, tem doença a cair. Quebra agora. Radopatelia e calabachanda, ricalamaneia e camande rebataia, libaracatuxa e camande remeneia. Dá terreboliço no reino do Espírito. Dá terreboliço no reino do Espírito. Tem praga a cair, tem maldição a cair, tem bruxaria a cair. Abre a boca, ore. Eu vejo maldições a cair, eu vejo feitiçarias a cair. Esta noite é a minha noite. Esta noite é a minha noite. A noite do meu livramento, a noite da minha resposta, a noite da minha bênção. A noite, a noite, a noite. Ore como se fosse a tua última oração. Ore como se fosse o teu último dia. Leparacaxaia, Capalagatani Bacatimba, Requeteli Bacatalia, Ricompalia Catende, Liparuxa, e Capalia Cataia, Ricopalia. Ore, quebra essa muralha, quebra essa feitiçaria, deixa cair por terra essa plantação maligna.
deixa cair por terra essa arma preparada contra ti. Agora cai. Chante palia, ricalabacatalia, requeteli bacatanda, ricopalia catelia, libarusha, toda plantação maligna, toda plantação maligna, agora quebra, caia, quebra, caia, quebra, caia. Tem alguém a orar como revoltado? Tem alguém a orar como revoltada? Esta noite é a minha noite, este dia é o meu dia, esta hora é a minha hora. O exército das trevas vai cair, vai cair, vai cair, cai, 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 cai. Tem alguém que está aqui? Abre a boca. Requeleba e calamante remeneia. Lipacatakata, requetecapacata, liconde patoco, racunde pateque, limachombaruteia, anoite pantorica pa, e no conde palucha te, racandu pariconde, anucha cante pa, o alante cupari, e cante não sabrá, o ali capateco, ratum de palia, racum de palite. Olha o que Deus está fazendo agora. Pega, 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 pega. Olha o renovo, olha o renovo. Pega, pega. La paracata, li paracata, li paracata, li paracata. Receba, receba o livramento. Pega, pega, pega. Deus acaba de me comunicar que tem cânceres a ser removido agora, agora, agora. Miomas estão a cair, quistos estão a cair. Pega, receba agora. Ralabalaca cheia e calamante remacatalia, libaracatia e camante rebaconde, jatata, requete, libacata e condepalia. Levanta as mãos, levanta as mãos. Diga hoje, todo o exército que me cercou, declarando a minha derrota, declarando a minha queda, declarando a minha morte. Diga hoje, agora, hoje, cai, 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 cai. Tira a mão e diga, diga, da tua casa, do teu marido, dos teus filhos, da saúde, das finanças, do teu pai, da tua mãe, do negócio, do emprego, com fé, autoridade, graça, poder. Tira a mão e diga, dos meus filhos, da minha saúde, da minha família, da igreja, de Angola, de Angola, agora. Tira a mão e diga, 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 com fé,
os céus abertos.